Seja bem-vindo em mais um episódio do O Único Podcast. Gente, quanta honra receber as pessoas que tenho recebido aqui. E hoje, mais uma honra aqui para estar comigo, para falar de Deus. E eu convidei o pastor Jonas. Ô, Carol, obrigado, viu? Para mim é um prazer estar aqui. Tava falando até pra Carol aqui em off, que tanta coisa hoje que não produz nada na internet, e esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu fico muito feliz de fazer parte e ver o quanto isso tem alcançado as pessoas. E eu acredito que isso vai produzir muitas coisas boas, lições de testemunhos de vida. Tem uma frase de um teólogo chamado Charles Spurgeon que ele diz assim: Deus não promove homens, Deus promove a verdade. E eu acredito que esse podcast vem trazendo essa verdade da vida humana, de Deus, de lições. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, Carol. Obrigada eu por aceitar, por fazer encaixar na sua agenda, que eu sei que não é fácil, é uma correria, né, correria, a vida é assim. Mas muito obrigada. Pastor Jonas, conheci você, a sua vida, através da Morumbi, que é onde eu frequento. E graças a Deus pela sua vida, viu, pastor? Muito obrigada por todas as vezes que o Senhor levou uma palavra e teve uma pregação sua, que eu até vou comentar aqui, que ficou marcada em mim. E hoje muitas vezes no meu dia a dia mesmo, eu lembro que tudo é pela graça de Deus, Glória quando você pregou sobre glória isso. A Deus. E, gente, tudo é pela graça de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Nós sabemos, pastor, que todos nós passamos por dores. São caminhos percorridos, tem dias bons e tem os dias difíceis. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E estamos aqui para poder contar aí o seu testemunho, que foi o que eu trouxe você, né? Que bom, que o seu bom. testemunho. Porque eu acho que é o que eu falei para uma outra entrevistada que eu tive aqui, que o testemunho, ele edifica as pessoas, que é um testemunho vivo, né? A gente vê que realmente, né, a gente pode ver, ouvir, e eu acho que isso edifica muito a vida das pessoas. Muito. E sobre o que Deus faz, né, com a gente, ou pela graça de Deus. Chega. E como eu falei para você agora, você não chegou onde você chegou pela força humana e por ninguém, você chegou pela graça dele. Exatamente. Queria que você nos contasse o seu testemunho. Então, Carol, na realidade, estava falando de um assunto aí muito interessante. Eu estava lendo um livro de Philip Yancey, A Dádiva da Dor. O que a dor produz, e a dor é pedagógica. A gente compartilha tudo. Compartilha som, ambiente. Nós estamos aqui agora nesse cenário bonito, estamos compartilhando a imagem, a luz. Agora, se estiver doendo alguma coisa, a pessoa está só. A dor é solitária. A dor vai ensinar a pessoa. E esse livro, ele me ensinou muito a tratar a dor de um jeito pedagógico, ensinável. E tem uma frase interessante que diz: a dor te constrói ou te destrói. Então talvez você está assistindo aí, talvez com dores de rejeição, perseguição, falta de recurso. Eu creio que Deus está ensinando você em algo. Pode acreditar nisso. Deus tira lições no meio da dor para a nossa vivência. E a minha vida, ela foi envolvida nesse cenário de dor. Eu sou um filho de uma mulher chamada Miriam. Meu pai eu não conheci, ele chamava João. E olha para você ver, o apelido dele era Pinga. Então, pelo Pinga, dá para saber o que ele era. Eu não conheci o meu pai, ele morreu no alcoolismo. E a minha mãe, ela tentou por várias vezes me abortar. Eu era um fruto de uma gestação indesejada. Minha mãe não me queria. Então, essa dor da rejeição me acompanhou por algum tempo. Não vou falar que foi fácil, porque só quem sentiu esse gosto amargo de saber que alguém não te queria, que alguém te rejeitou, dói. E eu nasci nesse cenário. Quando eu nasci, a minha mãe deu para minha tia adotar, com 11 meses de idade.
E é bom eu dizer para você que nesses 11 meses eu já fui sofrendo enfermidades. Eu tinha sopro no coração, um pulmão meu não era desenvolvido, tinha simioto. Então, a minha mãe Leonice, que é a minha tia, que eu chamo de mãe, que eu a amo de todo o meu coração, quando ela me adotou juntamente com meu pai, que é o Antônio, eles me pegaram assim num cenário crítico. Pura fé. Foi pura fé. Ela era irmã da sua mãe? Isso. Então, não adotou um menino que estava saudável. Um menino que tinha uma perspectiva de um futuro. Pegou eu nos braços da morte. Literalmente. Eu estava desenganado pelos médicos. E a minha mãe me pegou e fez uma oração. Ela falou, Deus, se o Senhor curar, ele não vai ser meu. Ele vai ser do teu altar. Deus olhou e disse, fechado o negócio. Eu curo e você me dá ele. E hoje, o altar me pertence. Porque Deus une propósitos. E eu devo tudo à minha mãe, ao meu pai, que me deu. A minha mãe até conta, assim, todas as vezes ela tem até orgulho de contar o meu testemunho. Mas ela, quando me pegou, ela não tinha roupa de bebê. E ela ficou preocupada, pegou alguns lençóis ali que ela tinha, um problema financeiro, porque já tinham outros filhos também, meus irmãos, de adoção. E ela conta para mim que uma irmã que morava na rua de cima desceu lá com uma sacola de roupas, de cobertores, de coisas de bebê. Diz, dona Leonice, eu sei que não tem bebê aqui, mas eu estava lá em casa e Deus falou comigo para me trazer coisas de bebê. Ela falou assim, veio da casa certa, acabei de adotar um. Então você começa a ver a mão de Deus nesses pequenos relatos. Então a minha história foi de rejeição, de sofrimento, mas também foi de muita alegria, muita compaixão de Deus. E é isso que eu vejo a graça de Deus. Porque Deus não nos deve nada. Tudo provém da graça de Cristo. Então eu agradeço a Deus, eu quero deixar aqui publicamente, Carol, muito obrigado, tá? Por esse tempo que nós vamos conversar, mas deixar publicamente registrado que eu devo tudo a Deus e ao senhor Antônio e à senhora Leonice, que acreditou no milagre. Pastor, quando foi que você se recuperou dessa rejeição? Você cresceu, mas quando foi que o Senhor curou você dessa rejeição de fato? Que você falou que foi um tempo difícil, né? Foi um tempo muito difícil. Eu pergunto porque eu conheço pessoas que passam por isso. E às vezes as pessoas ainda... sobre a cura envolve o perdão, talvez? Sim, e a rejeição é uma dor muito profunda. Uhum. Você se sentir rejeitado por alguém, e eu não estou culpando a minha mãe, porque hoje eu já perdoei. Sim. Ela mora aqui em Piracicaba, mas a dor de rejeição é muito profunda, ela causa muitas marcas, e Deus é tão bom que Ele usa essas marcas para curar as pessoas. Você vê ali em João capítulo 20, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam com medo dentro de uma casa. Olha para você ver o cenário fantástico. Os discípulos estão com medo. Se fizeram isso com Jesus, imagine o que vão fazer conosco. A referência deles era Jesus. Eles se esconderam com medo. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele entra dentro da casa é mostrar as marcas. E aquele texto ele causa um impacto tão profundo em mim, porque Jesus poderia fazer qualquer coisa. Qual que é o maior inimigo do homem? A morte. A morte é irreversível. A morte ela causa pânico em nós porque ela traz uma palavra com ela brutal, violenta, chamada irreversibilidade. Ou seja, morreu, não tem o que fazer. Jesus acabou de vencer o maior inimigo do homem, que é a morte. Ele poderia dar superpoderes para os discípulos, sei lá, transportá-los, deixar eles invisíveis, mas não.
ele faz questão de mostrar as marcas. Ou seja, aquilo que causa dor é aquilo que vai causar redenção em vocês. Eu passei pela cruz e essas marcas vão causar salvação em vocês. Então, eu acredito que esse tempo de ressentimento, de rejeição, sentir esse gosto amargo do que é ser rejeitado, ele me ensinou muito. E eu descobri que eu era adotado numa brincadeira de rua com os meus primos, porque eles me privaram desse, talvez, protegendo de um sofrimento. Sim. E quando eu descobri foi muito difícil. Foi muito difícil, assim, de aceitar. Poxa, uma mãe fazer isso com um filho, eu daria a vida pelos meus filhos. Então essa percepção não é fácil. Tem pessoas que pensam que é de um dia para o outro, e não é assim. E eu comecei a aprender a aceitar quando eu percebi que eu também sou favorecido por esse perdão de Jesus. Eu também não merecia. Eu gosto muito de uma frase de Brennan Manning, que ele diz assim: se eu acordei e não estou no inferno, já é o primeiro presente do dia. Então, quando eu descobri que eu não sou digno de perdão, e Jesus me perdoou pela graça, eu comecei a entender que eu preciso liberar perdão. Porque o sentimento de angústia pela rejeição é muito triste, é solitário. Você sofre demais. E é aquilo que você falou no começo, cada um sofre do seu jeito, sozinho, você não consegue compreender, né? Cada um sofre de um jeito, né? O que é o ressentimento? Na verdade, o ressentimento é você sentir de novo aquela dor, aquele machucado, aquela tristeza. Então a gente vai vivendo esse ressentimento de rejeição e vai neutralizando aquilo que Deus tem pra gente. Então quando eu liberei o perdão para minha mãe, que na verdade eu chamo ela de tia, a minha vida mudou completamente, porque eu entendi um pouco do que é o perdão de Jesus sobre nós. Sim. Eu já fui direto na parte do perdão, mas voltando na parte de que você era um bebê que estava com alguns problemas de saúde. Sim. Então, como é que foi tudo isso? Então, os meus pais contam para mim que me pegaram assim, desfalecido. Meu pai até falava assim, ele até brinca comigo, que você parecia um ratinho. Cabia numa caixinha de sapato. 11 meses, desenganado pelos médicos, e isso até afetou a minha como criança, afetou a minha fala, o meu andar, foi bem para frente, foram coisas postergadas por causa disso. E até hoje, como a questão da fala, eu falo o R e o L meio embaraçado por conta disso. Foi tudo uma questão de enfermidade. Quando meus pais pegaram, eles tinham só uma palavra, a fé. A fé. Porque eu estava desenganado pelos médicos. Os médicos dizem, leva embora que vai morrer. Eles me pegaram, me levaram num culto. Deus usou um irmão para falar comigo, dizendo assim, era para estar morto, mas vai ser um missionário de uma manhã. Vai ser um profeta das nações. Então eu digo assim, que a fé, ela vai nos levar mais longe do que os nossos pés. Eu creio, porque eu vivi isso. Imagine você pegando uma criança quase morta, o diagnóstico é nos braços da morte, é pura fé, não tem outro sentimento. Sim. Não tem outra, eu peguei porque é um menino saudável, vai gerar alguma coisa para mim lá na frente, vai produzir. Não, é fé. Fé, pura fé. Então, a minha mãe Leonice e meu pai Antônio, eles são um exemplo de amar Jesus de verdade.
E eu não sei se eu teria essa coragem. É de se pensar. Sim. É de se pensar. Então eu agradeço a Deus muito pela vida deles, por ter doado essa fé a Deus. A Deus. Talvez se tivesse caído nos braços de outro, eu poderia ter morrido. Então, eu sou fruto de um milagre. Como diz uma frase de T.D. Jakes, Deus está vindo pela estrada do impossível. Então eu creio nisso, Carol, com toda a minha vida, que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa que esteja assistindo esse podcast, Deus pode. Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa. E você, não seria uma opinião, mas como é que a gente chega numa questão que as pessoas, que Deus pode fazer, mas que ainda tem pessoas que não querem, talvez, que faça. Sabe quando a gente fala assim, é uma escolha. Deus está aqui para bater na sua porta. Sim. Mas tem muita gente que não abre. Isso. E como que a gente faz? Algumas pessoas que até estão assistindo e que ainda não abriu essa porta, para que ele possa fazer essa transformação que foi feita na sua vida e na de muitas pessoas, né? É que às vezes as pessoas estão virando carrasco de si mesmo. Elas não conseguem mais acreditar em Deus por inúmeros fatores. Não tiveram um pai, não conseguem enxergar Deus como pai. Outras pessoas tiveram problemas de abuso, não conseguem se entregar para Deus. Então são inúmeros fatores. Sim. Mas eu posso afirmar para você com todas as letras e convicções no meu espírito, se você se entregar a Deus, você não vai se arrepender de maneira alguma. Porque Deus, Ele é um Deus que pode curar todas as feridas. Todas as feridas, sem exceção. Então, o que eu aconselharia, se eu pudesse aconselhar você, eu vou dizer uma palavra humana aqui, que talvez é uma expressão humana. Dá uma chance para Deus. Dá uma chance para Deus. Jesus, Carol, esse texto ele me dá lágrima nos olhos. Jesus foi capaz de andar a pé com 2 discípulos frustrados no caminho de Emaús, acreditando que talvez Jesus não era aquele que eles acreditavam. E Jesus foi capaz de andar 12 quilômetros de a pé. Às vezes a gente desiste de Deus, mas Deus não desiste da gente. Ele foi até eles falarem assim, fica conosco, fica, seu papo é bom. Na verdade, eles até diagnosticaram que tinha algo diferente em Jesus, mas os olhos estavam banalizados pelas poeiras do desânimo, do fracasso. Quando Jesus partiu o pão, ou seja, a mesa do relacionamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Talvez para algumas pessoas que estão com essas dores e não conseguem abrir o coração para Deus, você tem que sentar na mesa e bater um papo comigo. Porque Jesus pode, e isso é interessante, ele pode e quer. Uma coisa é o poder, outra coisa é querer. Ele quer mudar a sua vida completamente. Ele quer tirar essa angústia, essa dor, esse tédio, essa vida cauterizada, essa vida machucada. Jesus quer transformar essa ferida em cicatriz. Tem uma frase interessante que diz assim: diplomas mostram o que você aprendeu, cicatrizes mostram que você aprendeu. Abra seu coração, Jesus pode mudar a sua história. Eu acredito nisso. Com certeza, e pode. Ele pode. E ele faz. Ele é o único alguém que se fez ninguém para fazer um ninguém que eu era. Sim. Que frase sensacional essa. Jesus é o único alguém que se fez ninguém
para fazer um alguém, um ninguém que eu era. Ele pode dar jeito em qualquer pessoa. Sim. E quando a gente tem esse encontro com ele, né? Assim como você falou, da dor ser algo solitário de cada um, o encontro com Jesus é algo único, né? Único, porque por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue, assim. Não consegue. E a gente vai apenas vivendo aquilo, porque é o que a gente consegue, né? Viver aquele encontro, viver aquilo que ele nos faz, aquilo que ele nos ensina, né? Mas quando alguém me pergunta, Carol, como foi seu encontro com Jesus? Eu falo, gente, é inexplicável, não consigo explicar, eu só consigo, assim, viver o que vocês têm visto, transformação, renúncia. Fluir aquilo. Né? Então é algo que eu falo que todo mundo tem que experimentar e ter. Todos. Jesus disse uma frase para mim, Carol, que ela é magistral. Ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Se a gente parar para pensar nesse nada, a gente vai longe. Sim. Não dá para viver sem a graça de Jesus. Não. Eu estava assistindo esses dias, agora começou uma alta aí de debates, você viu lá? Uma pessoa contra 20, não sei o que, já viu isso? Sim. E eu estava vendo um cristão contra 20 ateus. E você vai vendo que durante o debate, o próprio ateu, na verdade ele acredita em Deus, é que ele ainda não percebeu, que é o que você está falando. Sem Jesus a pessoa não consegue nada. E eles ali, assim, sabe, durante o debate eu fui ficando até tranquila, porque eu vi que realmente até a pessoa que acha que não acredita. Porque para ela debater sobre aquilo, ela precisa ter uma convicção sobre o que é. Sim. Então, assim, Jesus ele está presente na vida de todos, que as pessoas, é o que a gente falou, bate a porta e abre, é só abrir, né? E você estava falando sobre o ateísmo, né? E o interessante é que Deus, ele não é um informativo. Deus é vivência. A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Eles falam assim, Deus não existe. Talvez eu concordo com eles. Por quê? Porque tudo que existe parte do pressuposto que alguém criou. Eu existo. Sim. Você existe. Porque os nossos pais existiram. Sim. Nossos pais existiram porque os nossos avós existem ou existiram. Sim. E se a gente formar, a gente vai formar até o primeiro homem, que foi o Adão. E Adão existiu porque alguém fez ele. Os planetas existem. Até o diabo existe. Sim. E Deus, quem fez Deus? Então Deus não existe. Deus é antes de toda existência. A existência se curva diante dele. Nossa, é mesmo. Ou seja, as pessoas ficam discutindo, Deus não existe. Você tem que experimentar. Você tem que viver o que a Carol viveu. Essa graça de Deus que nos encontra e dá dignidade para nós. Que nos resgata, que nos enche, que nos faz melhor. Então você que está assistindo, talvez você fale, Deus não existe. Você tem que experimentá-lo. Você tem que viver com ele. E o engraçado, pastor, que você falando isso, no próprio... Estou entrando no debate, mas não é o debate, é o que a gente vive no dia a dia, o que a gente ouve, né? Mas é porque eu assisti ali e acabei trazendo isso por conta que não dá pra gente fazer nada sem Jesus. Tudo é pela graça. Tudo. E essas pessoas tiveram experiências. É que não... Ali você vê que não foi do jeito que elas queriam. Então, aí ela parte do pressuposto de falar, não existe, porque não aconteceu como eu queria, ou porque ela não entendeu aquilo que aconteceu com ela. Então, é o que você falou, o que elas fizeram ali, o que elas trouxeram ali, né? Existe, é que tiveram essa vivência, mas é que daí tem gente que acaba partindo disso. Deus não existe porque quando aconteceu tal coisa comigo, não é possível que Deus deixaria aquilo acontecer. Isso é um perigo, Carol. Você tocou num assunto para mim muito importante. Foi muito importante você ter falado isso.
Foi o que eu percebi do debate, sabe? Porque as pessoas, elas têm Deus como se fosse um supridor de resultados para a vida delas. Pagar minha conta, dar o milagre que eu quero, abrir a porta. E Deus é mais do que isso. Sim. Deus não é um balcão, Deus é uma mesa. Ele não é um contrato, ele é uma aliança. Essa percepção que você falou para mim, para nós agora aqui, para mim foi magistral. Por quê? Porque hoje a igreja está entrando, infelizmente, nesse caminho. Servindo um Deus, que é um Deus shopping, enxerga a igreja como vitrine, um caixa eletrônico, eu venho e pego. Se Deus não me der, eu me frustro. Deus não existe. Deus não existe. Então, essa ideia é uma ideia fria sobre Deus. Porque Deus é relacionamento, apesar de qualquer coisa que acontecer comigo. Sim. Como a gente estava conversando, Deus não deve nada. Não. E eu assim, tive essa visão porque ali todo mundo comentou sobre a sua vida. E todos ali se frustraram. Então, a partir dessa frustração, é mais fácil eu vir com a teoria de que não existe. Se Deus existe, por que morreu minha mãe? Exato. Se Deus existe, por que fulano nasceu desse jeito? Se Deus existe, por que eu tô com câncer? Essas perguntas, esses questionamentos que só o soberano sabe. Se a gente entrar por esse caminho, a gente vai chegar nesse pressuposto. Sim. Mas o caminho de conhecer a Deus é Jesus. Não é a minha opinião. Jesus diz, eu sou o caminho. Não é o que você pensa. Você tem que passar por mim. Eu sou o caminho. E o caminho ali no grego é rodós, que é rodovia. Eu sou a única rodovia que é a verdade e te dá a vida. Sim. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E pastor, voltando na sua história, você cresceu, descobriu da sua adoção. Certo. Foi um momento difícil. Mas como é que estava a sua saúde ali, que o povo vai querer saber? A saúde... A sua saúde porque você contou, né, que você nasceu e teve muitos problemas de saúde. Você foi crescendo e você foi passando por vários problemas, como é que foi? Não, na realidade foi num culto que minha mãe me levou. O pastor deu essa palavra. Isso, você contou? Tá. Agora que eu vou e entender. O pastor falou assim, vá para casa, dá uma madeira de leite para ele beber, porque Deus vai curar ele. Nessa ida da minha mãe até preocupada, ela fala até, o menino tudo que põe na boca, ele tá gorfando. Não tem jeito. Mas ela obedeceu, me deu um leite. Depois daquilo, não aconteceu mais nada. O milagre aconteceu. E o leite, você enxerga como algo? Um símbolo, alguma coisa? Eu acho que é a fé da minha mãe. A fé da minha mãe. O leite só foi um caminho. Vá no tanque e se lave? Tipo isso. Entendeu? Então, e depois daquele dia ficou alguns fragmentos, igual a minha fala, que foi difícil, mas isso sendo coisa normativa. Andar. E essa cura, você era um bebê ainda? Era bebê, eu tinha 11 meses. Ela adotou então a sua mãe sempre foi uma mulher cristã? Sempre. De fé? Sempre. Carol, a minha mãe me pegou morto. É isso que às vezes eu fico pensando e eu choro, porque minha mãe me pegou nos braços da morte. Eu não tinha perspectiva de futuro. Não é como você pegar uma criança saudável e falar assim, não, eu vou uma perspectiva de futuro, é saudável. Não, ela me pegou desenganado. Então isso até me emociona, porque isso é fé. É fé. Eu não tenho outra coisa para dizer. É fé. É fé. E graça. E graça. É fé. E como diz uma frase, né? A fé é você ponhar o pé e depois Deus ponhar o chão. Verdade. Então a fé não se explica, se vive. Se vive. Então minha mãe, ela sempre deixou esse legado de fé, de amar Jesus de verdade. Sem
depender de circunstância. E até hoje a gente traz isso. E eu tento passar isso para os meus meninos. Para o Davi, para o João, para o Lorenzo. E eu acredito que essa fé, ela transpassa. Ela vai de família a família. Eu acredito nisso. Sim. E eu tenho isso comigo. E eu devo a Deus e a fé da minha mãe. E a fé da sua mãe. A fé da minha mãe. Muito bom, né? Mãe é algo muito forte ali, né? Muito, Carol. Na muito. nossa vida. Eu vejo aqui em casa, tudo é a mãe, né? Mãe, tudo. mãe. Tudo. E não que o papel do pai não seja fundamental, gente, não é isso. Não, é porque que às o vezes amor as pessoas pegam, né, Não, é que o amor do pai, ele é provedor, é do limite, até aqui. O amor da mãe, não. Por isso que a figura que Deus usa para expressar o amor é a mãe. Pode uma mãe esquecer do seu filho, ou seja, o maior nível de amor é esse. É da mãe. Eu vejo a minha esposa, Camila, os meninos têm esse... É diferente, não é igual. Não é que o pai não ama o filho, não é isso. É que a mãe carregou, sentiu, é diferente. Não adianta, é diferente. O meu esposo, às vezes, ele fala algumas coisas, deixa, vai aprender, deixa assim. Eu deixo, mas coração... uma dor no coração. Aí eu falo, Senhor, mas será que vai aprender assim mesmo? Que dor! Mas é assim. Nossa, mas é uma dor, às vezes, de sair assim e ter que chorar, porque você fala, meu Deus, mas tá sofrendo, eu não quero que sofra. Mas aí a gente chega numa questão que precisa, né, passar pela dor. A gente tava falando disso um outro episódio que eu fiz, que as dores precisam também vir. Hoje em dia tá uma privação das frustrações, e isso também prejudica demais, né, emocionalmente as crianças. muito. Então, precisa passar por essa dor, né? Obviamente. A gente é formado na dor. Na dor. A dor é pedagógica. Pedagógica. Eu gostei muito dessa frase, a dor é pedagógica. Mas eu acho que o título a dor é pedagógica. E eu aconselho vocês comprarem esse livro do Felipe Uance. Felipe, eu vou deixar aqui depois. Felipe Uance, A Dádiva da Dor. A Dádiva da Dor. A dor, ela é uma professora magistral. A maturidade não vem com os anos, vem com os danos. E a gente vai aprendendo com a dor. A dor, ela ensina a gente. Ensina mesmo. E tem uma frase de Augusto Cury que ele diz assim, viver é administrar dores. Olha que interessante. Viver é administrar dores. Porque não existe vida sem dor. Mas também não existe dor que dura a vida toda. É verdade. Não é verdade? Então a dor, ela vai nos ensinar. De um jeito ou de outro. Sim, e você falou uma coisa interessante, porque se tá durando a vida toda é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, que você não aprendeu ainda com ela. Com ela. Com ela. É verdade. Pastora, eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou aqui. Em Piracicaba? Um pouco da sua vida. Então... Porque você teve uma promessa ali de que você seria um profeta, né? E a minha mãe, ela sempre dizia para mim que havia alguns resquícios, assim, de alguma coisa sobrenatural na questão, assim, da fala, da pregação. Uma certa vez, ela conta essa história para mim, que uma mulher chegou fumando em casa. Eu era pequenininho ainda, acho que eu tinha seus 6, 7 anos. E olhei para ela conta para mim que eu olhei para a mulher, apontei o dedo e falei assim para ela: não fuma não, Jesus não gosta. Já usava você. E ela falou, a minha mãe conta isso, disse que a mulher começou a chorar, jogou o cigarro fora. Eu não sei do futuro dela, mas ela disse que esse momento começou a chorar. E sempre com essa questão que esse menino carrega algo diferente. E eu comecei a cantar na igreja, hino da harpa. Comecei ali bem pequenininho mesmo, cantando o hino da harpa, participando de tardes da bênção. Isso sempre... tinha o quê, uns 6, 7 anos? Por aí, 8, 9, sempre participando, usando o terninho, minha mãe penteando meu cabelo de lado com óleo de cozinha, Deus amado. E foi indo, cantando, aprendendo, até que o marido da minha irmã, me chama Eliseu. Por isso que eu falo para você, não despreze as pessoas.
Às vezes as pessoas não vão chegar onde você vão chegar, mas elas vão ser uma válvula para te lançar em algo. E eu digo isso assim muito emocionado, porque o Eliseu, talvez ele nunca vai pregar na Morumbi aqui, porque ele não é itinerante, mas ele investiu em mim, pagou um curso teológico. Marido da sua irmã. É isso, da Rosângela, que a gente chama carinhosamente de Fia. E ele pagou um curso teológico, deu uma Bíblia de estudo para mim, lembro até hoje dela, tenho até hoje ela pentecostal. E ali começou a minha jornada na pregação. Comecei a pregar na garagem de casa, num ponto de pregação. E eu lembro que nos primeiros momentos era bem difícil, né? O medo, o pavor. E a gente foi pregando, foi sendo conhecido, a graça de Jesus foi levando a gente. E foi assim que começou esse amor pela pregação. É algo que vem de dentro. Eu não sei falar para você. É o chamado. Sempre ouvindo pregações. E até hoje, Jesus tem me segurado aí. Nesse chamado. Pastor, você que é um homem muito inteligente, muito sábio, a gente entrou num ponto de chamado e algumas vezes eu tive dúvidas. Mesmo que eu não tenha o dom daquilo, vamos supor um exemplo, tá? Eu não sei cantar, mas eu começo a ter uma vontade de cantar, de ir para um louvor, mas eu não sei cantar. Todo mundo fala, meu Deus, Caroline, você é desafinada, né, sua voz. Mas o ponto que eu quero chegar, o dom, falam que o dom é dado por Deus, né? Sim. Mas quando a gente recebe um chamado, mas a gente sabe que a gente não tem um dom naquilo, como é que a gente administra isso? Então, pergunta interessante. Assim, eu entendo, é a minha opinião, que quando você tem um dom, se você não trabalhar naquilo, vai ficar parado. Verdade. Você tem que... igual, eu tenho o dom da fala, mas eu tenho que fazer um curso de oratória, eu tenho que aprender, buscar, pesquisar. Igual, eu tenho o dom da pregação, certo? Mas eu fico em casa, dormindo. Eu não vou desenvolver. O outro que não tem, mas tem vontade, vai atrás de um curso, Deus vai usar ele. E ele pode ter esse dom daí. Às vezes ele não vai ter o dom, mas ele vai ter a capacidade de fazer aquilo porque foi atrás. Porque o dom é algo que vem desde sempre? Eu acho que nasce no ventre, né? Porque a Bíblia diz que Jeremias, Deus falou para ele, você é profeta desde o ventre. Mas a gente tem que entender isso, porque a gente... É um assunto, né? Mas a gente faz acepção. Pô, a pessoa tem um dom, mas não corre atrás. É que daí as pessoas querem ter um dom, mas também quer ficar esperando no sofá. Esperando. Porque tem gente que nasce e quando ela canta desde pequenininho, você fala, dom. Tem um dom. Igual, lá eu tenho 3 meninos. Dos 3, eu sei que tem um dom no ramo da pregação. Porque ele já fala bem, ele já sabe se comportar. Você vê que quando ele fala algo, tem até uns devocionais dele no meu Insta, que você percebe que é o dom. Mas eu sempre falo para ele, vai ler, vai estudar, vai orar. Porque não adianta você ter um dom e não ter a unção. E às vezes uma pessoa não tem o dom de cantar, mas ela vai atrás, ela faz eu não sei nem essa palavra que usa, um curso de canto, ora, aprende, e ela vai estar, Deus vai achar ela, um disponível. Como eu tenho uma frase que diz assim, Deus não busca os perfeitos, Deus busca os disponíveis. É verdade. Porque Moisés não sabia falar. Queria que Arão falasse. Ele falou, eu não sei falar. Sim. Ou seja, não é o meu dom, mas eu te escolhi para isso. Verdade. Eu tenho uma amiga que ela me incentivou muito a começar o podcast. Que legal. Só que ela não gosta de falar em público, ela não gosta. E só que ela é muito inteligente. E ela conhece muito a palavra, porque desde um ano ela é nascida em berço cristão, o pai dela é pastor, e ela foi usada. O Marcelo até esteve aqui, contou essa história.
Ela, com 1 aninho, foi usada para levar um papelzinho pro pai. O pai viu, estava numa vida difícil. Quando ele viu aquilo, ele se transformou. Então, ela é desde pequenininha usada, assim, sabe? Só que ela não gosta de falar, e a gente brinca. Daí ela falava para mim, faz o podcast, eu sou Moisés e você é meu Arão. Eu vou fazer. A gente foi brincando. Então, é isso. Porque ela fala, você tem o dom de falar, e eu gosto de, Escrever. Assim, de memorizar. Eu não sou boa para memorizar, ela já é. Então, a gente brincava assim. Então você vê como que... Isso é muito, muito legal, porque um exemplo humano, falando humano, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. O Neymar tem dom, mas só se machuca. Por quê? Porque ele não cuidou do dom que ele teve. Se você perguntar quem é mais gênio, todo mundo vai falar o Neymar. E o Cristiano Ronaldo está com 40 anos fazendo gol. Porque ele não teve o dom, mas ele trabalhou para aquilo. Trabalhou para isso, é verdade. Então eu acho que as pessoas que têm um dom, ela tem que fazer uma conexão, primeiro, com a oração. Porque se as suas palavras não tiverem unção, elas só vão soar bonita, mas não vão penetrar no coração. É verdade. Eu sempre aprendi isso. Sempre aprendi isso. Ore, ore, ore. E a gente vai trabalhando, vai fazendo curso, vai aprendendo com pessoas. E eu acho que é por aí, Carol. A gente tem que pegar o dom e conectar ele na oração e no trabalho. E no trabalho. No desenvolvimento. Sim. E a gente conversando aqui sobre a sua vida, já veio com esse dom de pregar, né, pastor? Você já foi um usado, né? Porque você não era para estar aqui, você contou. E desde sempre a sua mãe via isso em você? Sempre. Eu, com 6 anos, gostava de ouvir pregador. Olha pra você ver. Então, eu nasci com isso. Eu creio nisso. Eu ouvia pregadores. Teve uma vez que eu fiquei ouvindo pregadores, na época, tem ainda, né, o trabalho dos Gideões missionários. Eu ficava ouvindo fitas cassetes, na época das fitas ainda. Ficava imitando os pregadores. Desde sempre. Desde sempre, gostando. Então, sempre estava nesse caminho. E você percebe que você transformou muitas pessoas pelo seu falar, pela forma como você falou, que nem você usou a moça do cigarro, né? Se ela chorou, a gente pode perceber, pode pensar, né, que alguma coisa ali comoveu ela, né? Sim. Carol, eu acredito muito na glória dos anonimatos, dos anônimos. A gente prega ali no Morumbi hoje ali para 4, 5 mil pessoas, mas a gente só é uma ferramenta. Porque teve um diácono que convidou alguém, teve um irmão que vestiu o templo. Então, eu acredito muito nisso, Carol, que eu sou apenas uma ferramenta, mas às vezes o irmãozinho foi lá dar carona para ele, insistiu o dia todo para ir no culto. Orou por ele tanto tempo. Orou por ele. Então, eu vejo por essa percepção. Sim. Eu sou apenas alguém que pregou, mas o que investiu, às vezes, é o irmão que deu carona, que passou o dia todo falando, vamos pro culto, vamos para a igreja, te busco aí. E às vezes os nomes deles não vão estar nos cartazes. Sim. Mas eles são os verdadeiros missionários. Eu tenho isso muito comigo. A glória dos anônimos. A glória dos anônimos. Eu acho que a igreja, ela não está firmada. Eu acredito nisso, Carol. Eu acredito nisso. Que a igreja não está firmada nos joelhos daqueles que acham que são, mas dos anônimos, dos irmãozinhos, que às vezes a gente não dá nem para o Senhor, que às vezes lava o banheiro para a gente usar, que cuida dos nossos carros, cuida dos nossos filhos, que às vezes os nomes deles não vão aparecer no Instagram, a foto, talvez a foto que vai aparecer é a minha, mas tinha um irmão que estava lá trabalhando na cantina, vendo se tinha água, lavando o banheiro, chegou cansado do serviço. E ainda foi lá. Então, eu acredito que a igreja é firmada no joelho deles, Sim. dos anônimos. Reforçar que Deus usa a todos, né? E todos. Que se você, às vezes, né, alguém acha que
não tá fazendo alguma coisa importante, né? Você pode estar sim, obviamente, sendo uma ponte muito grande. obviamente. A excelência do servir não é o que eu faço, é como eu faço. Sim. Não é o que eu faço. Eu prego, mas talvez alguém está lavando o banheiro e a excelência que ele está fazendo aquilo. A excelência de estar varrendo a igreja. Então hoje eu dou muito valor a isso, Carol. E há alguns anos, eu mudei essa percepção. Eu comecei a ver aonde está o valor. Você sabe? Porque hoje, infelizmente, a igreja está tomando um caminho perigoso da mídia, do glamour, da fama. E não é assim, não é por aí. Jesus parava de pregar para pegar a criança no colo. Jesus, ele era o Jesus que deu valor a uma oferta de uma viúva. Ele era o Jesus que sentava com pecadores e publicanos. Será que a igreja não está tomando o caminho contraditório dele? Essa é a reflexão que tem tomado conta de mim por alguns anos e eu tenho sofrido por isso. Porque eu vejo que hoje a igreja brasileira tem tomado alguns caminhos que talvez Jesus não tomaria. Não tomaria. Eu tô abrindo meu coração, ó, viu? Sim. Tá vendo, Carol? Você tá tirando coisa pro fundo. Não, mas é Deus, porque eu Glória nem a te Deus. falei o roteiro. Se eu for ler o roteiro pra vocês, não tem nada a ver com o que a gente tá conversando. Eu só faço porque como você disse, o nervoso quando você começou a pregar. Eu, quando comecei a fazer o podcast, meu Deus, até hoje. Pra eu sentar aqui e falar com a pessoa, eu fico assim, com a mão meio suada, mas aí os primeiros foram mais difíceis, agora tem sido um pouco mais tranquilo. Sabe? Você vai trabalhando, né? Vai trabalhando. Então, quando você comentou do curso, de aprender, é isso que a gente precisa fazer. Óbvio. Eu tenho buscado algumas ferramentas Que para me legal, ajudar, Carol, né, que legal. a ficar mais Que legal. calma, Que legal. pensar melhor, mas nada como o Espírito Santo Nada. para me conduzir aqui. É por isso que eu falei que antes de qualquer coisa a gente tem que orar. Oração. Porque as palavras só farão sentido na vida das pessoas se o Espírito Santo estiver nelas. Ou você só uma oratória bonita, né? Só, que é o que você falou. Vai sair, não vai valer de nada. Você vai ter o dom da oratória, mas você não vai mudar a vida de alguém que está precisando. É verdade. E é isso que a gente precisa fugir hoje, né? Obviamente. De querer só falar. A informação, né? A informação. Pastor, só pra gente concluir, quiser deixar um versículo que você goste e um recado aí pra quem vai nos assistir. Carol, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu? Amém. Que Deus continue te abençoando por esse trabalho tão lindo que você está fazendo. E eu acredito que isso aqui vai chegar a ouvidos de muitos necessitados. Amém. Viu? Confie em Deus, continue. Porque a Bíblia diz, né? No início terá sido pequeno, mas o fim aumentará sobremaneira. Amém. Eu acredito que isso aqui vai ser uma fonte para muitos quebrados, destruídos, gente que está dilacerada. E quando ouvir esse podcast, e eu quero dizer algo para você, comece a fazer devocionais também, viu? Comece a ler, falar. Obviamente que você vai focar no convidado, mas foque nisso que eu estou falando para você. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar na palavra. Eu acredito nisso. Viu, Deus? Amém. Deus tem tocado no meu coração para falar isso para você. Deus vai começar a te dar palavras de sabedoria. Você vai olhar para a câmera e Deus vai começar a te usar. Amém, pastor. E você vai ouvir os testemunhos de Deus. É uma confirmação, porque tem um tempo que eu tô pensando nisso. Mas eu tenho essa questão que eu te falei, um nervoso, talvez, de começar. E é uma confirmação aqui agora. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu quero deixar para os ouvintes, para aqueles que vão assistir, e algo que tem mexido muito comigo nesses dias é uma palavra chamada perseverança. Perseverança. Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde
Para todo lado que você ora tem crise. Crise política, crise moral, crise ética, crise familiar, crise paternal. Para todo lado que você olha, vai ter um furacão. Então eu acho que o tempo que nós estamos vivendo hoje não é tempo de certezas, é tempo de convicções. Certezas, elas mudam. Convicções não. Então uma palavra que eu quero deixar para você é no livro do Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ou seja, a gente foca no fazer de Deus, mas não vê a condicional. Entrega. Deus hoje está mexendo com o seu coração, dizendo, entrega teu caminho, confia em mim, persevere, aprenda, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, tá bom? Carol, muito obrigado. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Amém. Feliz também, mesmo. muito feliz. Feliz. Um ambiente muito leve, muito produtivo. E que bom falar de Jesus. Ai, é maravilhoso. Eu amo falar de Jesus. Poderíamos ficar aqui, né, falando. Muito tempo, muito tempo. Que assunto, Deus vai nos dando tanta... Quem sabe tem a parte 2. Parte 2. Quem sabe? Vai ser muito legal. Muito. Pastor, muito obrigada pela sua vida. Você, como eu te falei aqui até antes da gente começar a gravação, é uma pessoa ousada. Através de uma palavra sua, transformou a minha vida, o meu jeito de enxergar algumas coisas. Que Deus continue te usando, abençoando sua família. Amém. Você é um propósito dele aqui na Terra, com toda certeza. Glória a Deus. E que nós possamos entender que o propósito, o chamado e aquilo que ele quer para nós é estar com ele por todo sempre, né? A missão é maior do que qualquer dor. A missão é maior que qualquer dor. Então, muito obrigada. Obrigado eu, Carol. Obrigado abençoando. Que bênção estar aqui. E que possamos ter aí muitos momentos. Bora, parte 2. Parte 2, parte 3. Parte 5, vamos embora. Parte 5, e vem com alguém, e aí a gente... Falar de Jesus é bom demais, Carol. É bom. Falar de Jesus é bom demais. O único convite que Jesus não rejeitou é, vamos para casa. Vamos sentar na mesa. Porque Jesus gostava de conversar. Ele era gente boa. Ele era gente boa. Então, esse tempo para mim é muito produtivo. Muito bom. Eu fico, às vezes, lendo alguns livros ali onde Jesus estava ainda, né? Com, assim, em carne, né? Sim. E eu fico, meu Deus. E teve gente que deve ter passado por ele. E não dado a mínima, né? Não pensado, não dado a mínima. Imagine você tá ali num momento, chega Jesus do seu lado, em carne e osso, assim. É como estar com um diamante e não saber, né? Meu Deus, sim. Nossa, eu às vezes paro pra pensar nisso, fico pensando. E eu fico pensando nos discípulos, sabe? Que viveram ali com ele. E agora eu tô lendo Paulo, as cartas, né, de Paulo no final ali. E a gente fica tentando, mas é uma coisa que não dá pra... É imensurável. Chegar, assim, Jesus era único, Carol. Jesus era perfeito. Sim. Eu falo de Jesus, meu coração emociona. Porque Jesus era único. Tem uma frase de um teólogo chamado T.D. Jakes que ele diz assim, Jesus era o homem dos outros. Ele não viveu para si. Não. Ele viveu para os outros. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Como pode? Eu queria que todos conhecessem essa plenitude de Cristo. Se Jesus não tivesse existido, ninguém teria capacidade de criá-lo. Ele era único. Ele era o Senhor das viúvas, dos pecadores, que dava atenção à prostituta. Ele era o Jesus que chegou no velório do amigo dele, sabendo que ia ressuscitar. Ele sabia que ia fazer um milagre. E mesmo assim chorou. Chorou. Então, Jesus é perfeito. Ele é. É o único. Ele é perfeito, ele é único. Sim. Ele é único. Obrigada, Jesus. Obrigado. Ele está aqui conosco. Tá.
Eu sinto a presença dele aqui. Sinto. Talvez você também pode sentir. Se entregue a ele. Se entregue. Se entregue. Se entregar. Se entregue. Amém. Gente, muito obrigada, pastor. Vamos parar aqui. Não vai parar não, hein? Vai fazer vigília nesse negócio, hein? É que é muito bom. É muito bom. Gente, muito obrigada. Comente, curta, se inscreva, ative o sininho. Olha, eu não sei quem falar isso. Bora, ativa. Vamos propagar. Eu vi há um tempo atrás, quando começou esse negócio, né, do YouTube, eu falava, nossa, um dia eu quero fazer um canal para falar disso, mas nunca imaginava que eu ia fazer um canal para falar dele, que eu achava que eu não era capaz que legal, Carol, de falar dele. Que legal de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Que bom. Que bom. E vai ser propagado. Amém, amém. Amém. Que ele cresça e que nós possamos, né, diminuir cada vez mais. Bora fazer a obra de Jesus. Fazer a obra de Jesus. Gente, muito obrigada. Vou deixar o link do livro aqui para vocês. E bora falar de Jesus, bora ter esse relacionamento com ele a cada dia. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.